Primeiro, vou te contar uma coisa que acontece sempre comigo desde que comecei a sociologia. Quando digo aos meus amigos que estudo sociologia, muitas vezes eles me dizem: mas o que é sociologia na verdade? De maneira simples, cada vez respondo a mesma coisa. Eu estudo da sociedade e dizer que podemos falar dos movimentos sociais, das desigualdades sociais, da corrupção, etc. Alguns vão dizer que parece bem interessante, alguns vão pensar ao contrário. Mas, enfim, ao longo deste curso, você mesmo poderá chegar à sua conclusão. Para começar, vamos dar diferentes definições, a fim de compreender melhor o que é a sociologia. E assim, para terminar esta parte, dar uma definição concreta e bastante simples da sociologia. Vamos começar com as definições concretas e simples. A palavra sociologia foi criada por Auguste Comte. Auguste Comte é um filósofo francês que pensava que a criação de uma nova ciência social era necessária para compreender a sociedade. Então, ele criou a palavra sociologia, socio do latim sociedade, e logia do grego ciência. Os sociólogos têm concepções diferentes da definição da sociologia. Porém, vamos tentar elaborar uma definição bastante geral. Então, o que estuda a sociologia? A sociologia estuda os grupos sociais, os grupos de indivíduos morando na sociedade, ou seja, um conjunto de indivíduos. A sociologia considera a sociedade como um objeto para poder estudá-la. Mais precisamente, a sociologia é o estudo dos fatos sociais. O que são os fatos sociais? Os fatos sociais são os fenômenos, os comportamentos, as representações ideológicas, religiosas, as maneiras de pensar, de atuar, de sentir, etc., dos indivíduos numa sociedade. Por exemplo, para falar dos fatos sociais produzidos por um indivíduo, podemos dizer que a todo momento o indivíduo está atuando em uma ação social. Quando ele come, quando ele trabalha, quando ele se acorda. Por exemplo, agora mesmo, eu estou falando, você está escutando. Estes exemplos são fatos sociais de um indivíduo. A sociologia estuda, em parte, estes fatos sociais produzidos, porém pelo conjunto de indivíduos na sociedade. A sociedade não estuda só um indivíduo, estuda um conjunto. Quero chamar a atenção sobre isto. É importante não esquecer isto. Então, sociologia trata dos fatos sociais que nos afetam dia a dia. Imagina, é como se você tem um sociólogo em cima de nós na sociedade que está olhando o que a gente está fazendo, o que está ocorrendo. Ele pode ver toda a sociedade e vai se interessar por um grupo ou por uma instituição em particular. Por exemplo, o sociólogo vai ver pessoas que vendem mate nas praias de Rio de Janeiro. O sociólogo pode se perguntar qual é a organização deste tipo de trabalho. Trabalham para uma pessoa, para si mesmos? Que impressão tem das pessoas aquelas que as observam na beira do mar? Como o vendedor comunica para vender o seu mate? Ele vai em todas as praias ou vai só em uma? Quantos vendedores de mate existem? Eles se conhecem? Qual é o tipo de interação que eles têm entre eles? Então, o que estuda a sociologia? A sociologia estuda os fatos sociais dos grupos sociais. Trata das relações, das ações e das representações sociais produzidas pelos grupos sociais. A sociologia se interessa principalmente
pelas relações entre os indivíduos que pertencem à mesma sociedade. Para dizer de maneira mais simples, o que ocorre na sociedade pode ser tratado na sociologia. Podemos falar das desigualdades na escola, do estresse no trabalho, da violência urbana, etc. Por isso, existem diferentes categorias de áreas como a sociologia da educação, a sociologia urbana, a sociologia da saúde, a sociologia econômica, a sociologia jurídica, a sociologia financeira, a sociologia do trabalho, a sociologia familiar, etc. Depois vamos dar mais exemplos mais concretos para explicar o que pode estudar a sociologia. Então, a sociologia é a ciência da sociedade. É dizer que esta ciência procura o funcionamento da sociedade para analisar as evoluções. Por exemplo, então, a sociologia tenta procurar como as sociedades funcionam e se transformam para controlá-la e modificá-la. Por isso, a sociologia procura também as dificuldades de funcionamento. Para tentar explicar os fenômenos sociais que se produzem na sociedade, os sociólogos usam metodologias científicas. Ao fim destas aulas, falaremos das metodologias científicas. O problema da sociologia é que cada pessoa tem a sua própria opinião sobre os fenômenos sociais, sobre a sociedade. Se você vai, por exemplo, num bar, você vai ver as pessoas comentando o que eles viram nas mídias, na televisão, no jornal, na rádio ou na internet, por exemplo. Todos podem ter a sua própria explicação, ter diferentes razões para explicar a sua opinião. Então, é preciso estudar sociologia para comentar os fenômenos sociais? Preciso de 4 anos de graduação para ver que existem fortes desigualdades sociais no Brasil? Na verdade, a diferença como sociólogo é que ele é um científico. Então, tem que demonstrar de maneira científica os fatos reais e não só o que ele pensa. O sociólogo vai se aproximar da realidade social. Quando vai dar o seu ponto de vista, ele vai pesquisar e verificar os fatos antes de falar. Na verdade, a sociologia é uma disciplina, ou seja, é um conjunto de metodologias, de maneiras de pensar e analisar que se aplicam aos fenômenos sociais. Os pensamentos são verificados e justificados. Tem pessoas que têm as suas próprias opiniões em função do que elas conhecem pela televisão, por exemplo. Mas o sociólogo vai pesquisar e pesquisar para dar a opinião mais acertada possível. Como disse Peter Berger, o sociólogo estuda grupos, instituições, atividades que os jornais falam todos os dias. A sedução da sociologia provém dela nos fazer ver sob uma outra luz o mundo da vida cotidiana no qual todos vivemos. Enfim, para dar uma definição utilizando o que nós dissemos até agora, podemos usar a definição do sociólogo Yves Crozet, que define a sociologia como uma ciência que se propõe a estudar o indivíduo na sociedade, as relações entre estes indivíduos e os mecanismos de funcionamento das sociedades humanas. Também podemos usar esta definição bastante geral que define a sociologia como um estudo o mais rigoroso e metodológico possível de fenômenos coletivos mais ou menos duradouros e mais ou menos institucionalizados que nascem na interação, para dizer de maneira mais simples, na comunicação entre os indivíduos, a fim de ter um conhecimento que permite compreender as ações dos indivíduos. Os fenômenos sociais são diferentes no espaço e no tempo.
Cada sociedade tem as suas próprias particularidades. Vamos ver agora a sociologia como uma ciência social e humana. As ciências sociais trabalham principalmente sobre a análise da organização social. A economia e a ciência política são ciências sociais. Para poder falar de ciências sociais, vamos primeiro nos perguntar o que é o social. O social é relativo à sociedade, ou seja, à comunidade humana, onde moramos de forma organizada. Os indivíduos que moram na sociedade produzem interações sociais entre eles. Por exemplo, você fala com os seus amigos, com a sua família, com o vendedor no supermercado, com o médico, com o chefe no trabalho, etc. A sociologia vai estudar estas relações sociais. Então, a sociologia é uma ciência que trata da sociedade, da comunidade onde moramos e das interações sociais. Então, podemos dizer que a sociologia é uma ciência que estuda o social. Na verdade, a sociologia trata de uma variedade de fenômenos sociais e fatos sociais. Assim, podemos falar que a sociologia é uma ciência social que usa uma maneira de análise científica do social. As ciências humanas trabalham sobre o estudo dos humanos, dos indivíduos na sociedade. Por exemplo, a psicologia e a história são ciências humanas. Então, a sociologia é claramente uma ciência humana também. Então, podemos enquadrar a sociologia como uma ciência humana e social. No próximo vídeo, nos perguntaremos o que estuda a sociologia, sobre que fatos sociais estuda.